Sabe aquele tipo de filme que você esconde no fundo da memória e que algum dia aleatório você lembra numa madrugada e pensa, não é possível que esse trem existiu? No estilo selvagem? Hoje a gente tá aqui pra falar de um desses. Provavelmente sua tia comprou no camelô e se assistiu em loop por 3 dias. Putz, a coisa tá feia. Uma coisa já deixando claro, pra mim esse filme é tipo visitar filho na cadeia. Pode até não ser bom, mas eu gosto. Então se você tem algum problema com esse filme, saia imediatamente. Então vamos lá. O filme começa mostrando nosso protagonista, um rato chamado Ratsu. Entendeu? Ele é um rato e é mineiro, é um Ratsu. O Ratsu é um showrunner. O sonho dele é chegar no parque de diversões com um amigo minhoca dele, minhoca que chama Wesley. E logo de cara você percebe uma característica muito única que esse filme tem. A animação é muito feia. Me diz, o que eu tô olhando? É tipo Espanta-Tubarões versão pré-alpha. É um filme baseado no patinho feio, mas todo mundo é horroroso. Ninguém tem moral pra falar de beleza. Mais pra frente aparecem 2 bichos que beiram o perturbador e que me dava medo quando eu era criança. Então só espera. Nosso querido Ratsu, um rato com as faculdades mentais em dia, sequestra um amigo minhoca dele pra obrigar ele a ir pro parque de diversões. O Ratsu então entra numa fuga implacável fugindo de uma rata chamada Phoebe. Depois de fugir dela e dos irmãos dela, ele cai num trem que aparentemente tá levando pro parque de diversões. Mas não tá. Ele acaba caindo do trem dentro de um ninho, ele e o Wesley, e ele começa a sair na mão com um ovo, que nem chocou ainda. Enquanto tenta convencer o Wesley, aí com ele pro parque de diversões. E por causa dessa briga com o ovo, ele cai na papada versão galinheiro, um lugar chamado Lagoa dos Patos, que tem 2 patos no total, o resto é galinha. Por que isso? É cultura woke. Tem que ser Lagoa dos Patos pra agradar. A lacração no mundo das galinhas. Então o rato se vê obrigado a assumir o filho de outra pessoa e inventar uma história pra mega pata peituda com um garfo. Esse aqui é o ápice do design. E aí no meio da história, o ovo choca em uma referência a Alien que eu nunca tinha percebido até hoje. E esse aqui é o feio, esse é o nome dele, tá no cartório. E eu aqui inculcado que a porra da minhoca chamava Wesley. E todo mundo acha o feio muito feio. E sinceramente ele é o mais bonitinho dessa fazenda. Eu achei ele bonitinho, olha que bichinho fofo. Diferente dessas galinhas que tem cara de hemorroida. E aí a pata peituda decide que o Ratsu vai ser condenado ao pior destino concebido a qualquer ser na face da terra. Não só ele vai ter que assumir um filho, como ele vai ter que criar sozinho o filho de outro cara, de uma mina que ele nem torou. Só dele não afogar esse moleque na primeira oportunidade já faz dele um herói. Depois da sentença dele, ele começa a planejar uma fuga. Os objetivos são cavar um buraco e escapar. E abandonar o filho que não é dele. Achei bom, palmas. Depois de uma montagem mostrando como ser pai solteiro é fácil, um monte de cisne pousa na água e todo mundo fica encantado. Nossa, ovo misterioso, cisne aparecendo no começo do filme, agora aparecendo de novo. Me pergunto, o que será que vai acontecer? Bullying jumpscare. Uns pintinhos que tava perto ouvem o feio dizer que quer ser empreendedor e eles falam pra ele que criptomoeda é golpe. Aí o feio está chorando porque ele gastou 8 mil reais em Zóio Coins. Eu juro, isso que acontece. E essa revelação choca tanto ele que ele chama o Ratsu de pai. Pai. E o Ratsu caga e anda porque ele tá dormindo. E por causa da bagunça que ele fez quando ele cavou, ele finge que na verdade isso é um palco. E o feio vai mandar o Little Step no palco, pra dar tempo do Ratsu fugir. Porque não faz sentido, a porra do buraco tá feita, é só sair, é só tipo, entrar e sair, nenhuma galinha pra sair, mas ignora. E durante a apresentação, o feio mostra as habilidades dele de fazer todo mundo rico com a própria desgraça. E o Ratsu percebe uma coisa, uma lição muito importante quando você é pai. Se você abandona, não tem como explorar. O feio nasceu pra criação de conteúdo, ou seja, não precisa de faculdade, emprego, ensino médio. Tudo que ele precisa é ser ele mesmo. E ele ganha montanhas de dinheiro. E o Ratsu, reconhecendo o talento do feio, decide levar ele junto na jornada. Nossa, mais ganso, meu Deus, eu me pergunto, o que isso significa? E no caminho do nada tá nevando. Não tava antes, agora tá. E eles entram em uma floresta e o feio mostra a dança incrível dele que envolve vibrar as próprias moléculas pra criar uma reação em cadeia que causa uma explosão de 8 km. O plano é jogar ele na Argentina. Então a gente finalmente tem um vislumbre de uma das cenas mais perturbadoras da história. Uma raposa que parece que saiu de um análogo órfão. Alguém mata essa porra. E a raposa tá com a pata na boca. A pata tá viva e o feio decide ajudar. E adivinha? A raposa não come nem o rato e nem o feio, porque o feio é feio demais. Olha quem tá falando. Esse bicho merece eutanásia na base da pedrada e o feio que é o problema. Mas enfim, eles conseguem não morrer e eles param num fusca pra dormir. E depois de uma noite, uma única noite, o feio cresce. E tá, agora tá condizente chamar ele de feio. Não só ele tá mais feio, como ele virou adolescente. Agora ele tá bravo, emotivo, triste, tem uma caixa de bicho morto debaixo da cama. Puberdade é foda. Agora, sendo adolescente, a quest principal da vida de todo homem já tá ativa. E é atrás de periquito. E olha só que coincidência. Esse aqui é o interesse amoroso do feio, uma pata chamada Jessie. Ela agora é da turma. Não porque ela agrega em alguma coisa, mas sim porque ela meteu um migué de coitada. E o feio tá doido pra esmagar a rata. Enquanto eles atravessam a floresta, eles encontram um rio congelado. E quando o rato se tenta atravessar, parece mais um afiliado do diabo em forma de animação. Um tambaqui, pacu, sei lá o nome desse peixe. Tem uma aparência muito realista. E como eu tenho medo demais, essa cena também me dava medo quando eu era criança. No final, o peixe também desiste com o meu feio por ser muito feio.
E a Pata diz que tem uma ponte esse tempo todo. E aí vem uma montagem do Feio e a Pata enquanto eles viajam, estilo Shrek. Que, sinceramente, como que eles não chegaram no parque ainda? Parecia que tava, tipo, a menos de 4 km quando apareceu. Olha, mais cisne voando. Gente, será que isso significa alguma coisa? Enquanto eles estão acampando, o Feio dá uma palhinha da dança incrível dele pra Pata. E ela casca o bico. Entendeu? Casca o bico. E o Feio fica puto. E o Rato fica feliz. E o Feio, no meio de um ataque de pânico, chega no parque de diversões. E o parque de diversões é horrível. Algum animal teve a ideia de deixar tudo nublado no parque de diversão. Tá tudo triste. Eu detestava esse parque. Ainda detesto. E logo depois que ele chega no parque, a Phoebe aparece com 38, quase matando o Rato. Quando é salvo por um gato muito feio. Que desgraça de gato horroroso. Esse gato nojento é o Ernie, primo do Rato. E o Ernie é showrunner, ventrílogo, esquizofrênico. Nós dá o cu, porra! E um assassino de rato confirmado, porque ele tenta comer o rato. Na ideia ruim da palavra. E já que ninguém gosta mais de ventrílogo, as ações da empresa tá ruim. Not stonks. E depois do Feio virar um meio fanboy, ele dança num palco pra plateia. E é óbvio que essa porra tentando dançar faz todo mundo esmerilhar de rir. E é óbvio que tem que ter a cena de briga que todo filme de criança tem. A diferença é que o Feio é sequestrado logo em seguida. E parando pra pensar, se o Feio ganhar sua moeda cada vez que ele foi sequestrado por um rato, ele ia ter 2 moedas. O que não é muito, mas é esquisito que tenha acontecido 2 vezes. E no ápice do filme, o rato se arma com uma arma feia comparada da Phoebe e vai atrás do Feio na Lagoa dos Putos. E dá tudo errado. E no final eles acabam presos. E numa cena super emotiva, o rato revela que na verdade ele não é o pai do Feio. E o Feio fala que sempre soube que o rato não era o pai dele. Mas não tem problema, porque ele sempre foi um pai. O rato quase matou o Feio 2 vezes nesse filme. Coisa de pai. E chega o dia da execução. Vão matar o rato. Ai, meu Deus. E na última hora o Feio finalmente se transforma em um fanboy completo. Tudo começou com ele usando saia. E agora ele tá assim. E acabou que não era uma execução. Era um casamento. Puta que pariu, que rato azarado. Foi obrigado a ser pai, agora vai ser obrigado a casar. Daqui a pouco campejou do céu e vai ser obrigado a dirigir ele. Então o Feio salva o rato do casamento. Ufa. E o Feio quase abandona todo mundo pra ir atrás de outro cisne. O que cisne faz? Tipo, fica voando e nadando? E como isso é chato, ele finalmente volta pra família dele. E tudo acaba bem. Claro, tirando a mãe e pai biológico do Feio, que literalmente teve o filho sequestrado e nunca mais vai ver ele. E é isso, acabou, incrível. Eu gosto muito desse filme, que filme pica. E é um filme muito especial pra mim por um motivo bom e ruim. O bom é que eu assisti muito quando eu era criança e dá uma nostalgia de ver. E o ruim é que foi a última coisa que eu fiz no meu primeiro canal do YouTube. Que era parecido com esse, mas com a edição mais cagada, o microfone ainda pior e uns assuntos nada a ver. Depois que eu perdi 16 minutos de gravação e não tinha escrito roteiro, eu falei foda-se e desisti. Agora finalmente eu posso descansar em paz sabendo que eu falei desse filme. E é isso. Vídeo diferente, se quiser ver mais desse estilo, já que é até mais fácil de editar e é mais longo, fala pro pai aí. É isso, valeu.